alunos do 5º ano, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa 7ª aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar mais um gênero textual bem interessante que talvez algumas pessoas até façam aí nas suas casas, que é o diário ou o diário pessoal. Os objetivos da aula então são conceituar, entender o que é um diário, compreender as características e como é a estrutura desse gênero textual, conhecer exemplos de diários, percebendo as características e a estrutura que a gente vai estar estudando. Vamos começar. O que é um diário? O diário, ele é um gênero textual escrito numa linguagem informal, né? Aquela linguagem que a gente tem no nosso cotidiano, com palavras mais simples, com palavras mais claras, né? Que é de fácil compreensão, o que geralmente tem o autor como o destinatário. É bem interessante essa ideia porque o autor ele vai escrever para ele mesmo, tá? Geralmente a gente escreve para outra pessoa, né? A gente escreve uma coisa, entrega para outra pessoa ou para várias outras pessoas, ou um livro é publicado e o autor ele nem sabe quem são todas as pessoas que vão ler, enquanto que o diário a pessoa escreve e ela mesma vai ler. Talvez não vai ler naquele momento, mas vai ter como uma recordação aí para ler, né? Geralmente crianças escrevem o diário, então na idade adulta elas vão poder estar lendo aí sobre as suas memórias. Geralmente ele é usado para descrever o dia a dia, guardando assim lembranças e fazendo desabafos. O diário pode conter também opiniões, ideais e, claro, os sentimentos do autor. Então, no diário, ele não ocorre apenas, né, só hoje o meu dia foi assim, assim e terminou assim. Ele vai estar mostrando um pouquinho, a minha opinião, aconteceu tal fato, eu me senti muito bem, muito mal, qual é a minha opinião sobre determinado assunto, hoje eu vi tal acontecimento, eu achei essa ideia muito, enfim, muito precipitada, por exemplo, enfim. Então, a pessoa, ela vai estar escrevendo, além dos acontecimentos, vai estar escrevendo um pouquinho como esses acontecimentos influenciam na cabeça dela, a opinião dela, enfim, tá? Isso é o diário, ou a gente pode chamar também de diário pessoal. Características do diário. Primeira, linguagem informal. No diário não se utiliza uma linguagem tão formalizada, tão, cheio de palavras complicadas, enfim. No diário, a linguagem informal, essa linguagem que a gente utiliza no dia a dia, com amigos, com a família, enfim, uma linguagem simples de ser entendida. No diário também ocorre a sinceridade, né? Obviamente, ninguém vai mentir no diário, porque senão a pessoa mente para ela mesma, tá? Então, ocorre todo o modo, né? O modo mais sincero possível, o modo mais claro possível. Ele pode ser escrito em longos ou curtos períodos, tá? Então, a pessoa pode ter um momento da vida dela que ela escreve o diário, por exemplo, por um mês ela escreveu o diário. Ou então, ela pode escrever por um momento muito mais longo. Ela começou lá com, não sei, quando foi alfabetizada ali com 6 anos, escreveu até os seus 12 anos, por exemplo. As páginas, elas costumam conter as datas também, então não se relata apenas o cotidiano, mas também se descreve quando que isso realmente aconteceu. Bem importante, inclusive vocês, né, na escola, vocês escrevem, né, São Bento do Sul, tal dia, né, de tal mês e ano. Por quê? Porque ali evidencia o momento em que aquilo ocorreu. Pode conter ou não a assinatura pessoal. No final, não é obrigatório, mas geralmente as pessoas assinam, né, escrevi a data, escrevi sobre o meu dia e assino no final, né, mostrando que quem escreveu o que está ali. A linguagem empregada é na primeira pessoa, eu ou nós, tá? Então, por exemplo, eu estava em tal lugar, ou nós estávamos em tal lugar. Não vai estar escrito ela estava, porque ela seria outra pessoa, né? Então, como diária pessoal é você mesmo que escreve, então vai ser na primeira pessoa. A não ser que eu estava em determinado lugar, então eu vi a minha amiga. Essa minha amiga, ela estava mais distante, por exemplo, tá? Mas continua sendo, né, empregado aqui na primeira pessoa, porque eu estou falando. Ele pode ser ou não dirigido para alguém, geralmente é a própria pessoa que lê, mas às vezes a pessoa escreve lá acontecimentos,
Será principalmente quando sofre ali no amor. Então escreve, será que um dia você vai me notar? Será que você percebeu a minha presença hoje? Então pode ser dirigido, né, como se a pessoa estivesse escrevendo ali para outra. Pode ou não se tornar público. A gente vai estudar nessa aula sobre um diário que se tornou público, é um dos livros mais famosos do mundo, tá? Então o diário, ele é pessoal, tá? Confidencial, ninguém tem direito a ler o diário de outra pessoa, mas dependendo da situação, né, se aquela pessoa permitir, ou enfim, se a família da pessoa permitir, esse diário ele pode acabar um dia se tornando público. Um diário pessoal. O diário pessoal ele é composto por relatos pessoais que devem ser lidos apenas pelo próprio autor. Ele apresenta uma linguagem simples, sem preocupações com formalidades. Foi o que eu já citei. No diário pessoal não se preocupa com ter uma linguagem muito formalizada e tudo mais, mas claro, é importante sempre estar escrevendo corretamente, né? Não cometer erros de ortografia, por exemplo. Qual que é a estrutura do diário? Então, o diário ele começa ali, nós começamos ali, então com a data, né? Uma parte essencial do diário, quando aquilo está acontecendo. Nessa data pode conter também a cidade, né? São Bento do Sul, por exemplo, hoje, São Bento do Sul, 16 de junho de 2021, ou apenas 16 de junho de 2021, 16 de 6 de 2021, enfim. Aí nós temos o vocativo. O vocativo é como é iniciado o meu diário. Meu querido diário, olá meu querido diário, tá? Uma vez que ele não é escrito para uma pessoa específica. Então a gente começa, né, como se a pessoa estivesse conversando com o diário. Olá, meu querido diário, tudo bem com você? Enfim, o diário não tem vida, mas geralmente nos diários o vocativo é esse. No desenvolvimento é a parte na qual as informações serão detalhadas e registradas, né? Então ela fala ali sobre o dia da pessoa, a opinião dela sobre isso, os ideais, enfim, ela vai ter um comentário, né? Então ela meio que os próprios pensamentos dela, os próprios ideais dela são colocados ali no diário. Para finalizar, a assinatura não é essencial, né? É optativo, mas geralmente acontece, né? Então, para finalizar, a presença da assinatura que serve para evidenciar o autor do texto. Então, a assinatura ela vai estar mostrando, não, foi realmente essa pessoa que escreveu esse diário. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a leitura de um trecho do diário de Anne Frank. Quem não conhece, Anne Frank, ela foi uma jovem do século passado, em um momento em que o mundo estava bastante conturbado, que foi o momento da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão estudar sobre as guerras mundiais lá no 8º, 9º ano, muito provavelmente. E a Anne, ela pertencia a uma religião, né? Ela era judia, e essa religião ela era intolerada pelo partido predominante da época na Alemanha, que era o Partido Nazista. Então eles provocaram milhares de mortes, não só com questões religiosas, mas com questões de orientação sexual e também com questões de raça, tá? Isso provocou a morte aí de realmente um número muito grande de pessoas. Então, muitas dessas pessoas buscavam se esconder em alguns locais para justamente evitar serem mortas, tá? E foi o caso da Anne. A Anne, ela viveu, né, por um período de 2 anos escondida em um local na Holanda, e esse local, nesse local, para, né, ter ocupações, ela escreveu um diário, tá? Ela nasceu em 1929, então aqui essa data, ela tinha ali mais ou menos 13 anos, 12, 13 anos, ok? E a gente vai ler um trechinho sobre esse momento aqui da vida dela. Então, domingo, 14 de junho de 1942. Só lembrando, a gente está trazendo um diário real, tá? Aqui são fatos. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando eu o vi na mesa no primeiro dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado e com isso eu não contava.
Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de se espantar, afinal era o meu aniversário. Mas não me deixaram levantar essa hora, por isso tive de controlar minha curiosidade até 15 para 7. Quando não dava mais para esperar, eu fui até a sala de jantar, onde Murti, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se nas minhas pernas. Então aqui começou o diário dela, né? Ela fala, quando ela ganhou o diário, que quando eles saíram fazer compras, ela estava junto e ela nem contava que iria ganhar esse diário, daí que foi o aniversário dela na sexta, né? 2 dias antes, aqui ela, no domingo, ela tá falando sobre isso. Enfim, então a Anne, ela foi uma jovem que acabou morrendo também nesse momento. Ela faleceu aqui 2 anos depois do diário. O que aconteceu? Essas pessoas que buscavam se esconder, entre outras pessoas, iam para locais chamados campos de concentração. E nesses locais, né, chegava um momento em que parte, ou né, no geral, as pessoas acabavam morrendo. Ela acabou falecendo através de um parasita chamado tifo, tá? É um parasita, né? Ele é um micro-organismo que invade o organismo das pessoas, se multiplica e causa aí diversos sintomas e algumas podem, né, acabar falecendo. E foi o que aconteceu com ela. Ela faleceu com 15 anos, a mãe dela faleceu um dia depois dela, inclusive. Tá, pessoal? Só para vocês compreenderem um pouquinho. O diário de Anne Frank, ele está disponível em PDF, podem jogar lá no Google que vocês vão encontrar, tá? É uma linguagem bem interessante, ela é bem jovem, aí da idade de vocês vão compreender ele com certeza, né? Porque é um diário, é uma linguagem mais informal, então de fácil entendimento. Pessoal, aqui eu trouxe um outro diário aqui, fictício, tá? Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Querido diário, hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o Dia das Bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha opinião foi: quem colocou ele ali? E por que ao invés de ficarem rindo da minha cara, não me ajudaram? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passaram bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para a minha cabeça. No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando para responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiado no meu quarto o dia inteiro, pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para a Ana e para a Célia. Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei, quero ajudar as pessoas e fazer diferença no mundo. Tenho fé nisso. Termino esse dia com a frase de um autor que gosto muito, do Drummond. Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Boa noite, Helena. Então aqui a gente vê, né, um exemplo de um diário, né, um pouquinho mais extenso agora. Quem foi que escreveu? Foi Helena, né? Ela começa com o vocativo aqui, querido diário. Antes ela, né, cita a cidade, a data. Ela fala de um acontecimento, né, que ela sofreu um pouquinho na escola, que tinha um chiclete no cabelo dela e outras pessoas ficaram caçoando, enfim, que ela não gostou. E depois, ainda assim, ela tem um coração mole, convidou, né? Queria manter a paz com as amigas dela, tá? Então aqui a gente nota que ela relata tanto os acontecimentos quanto a opinião e o sentimento dela sobre esses acontecimentos. Pessoal,
Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Agora vocês vão realizar mais alguns exercícios para intensificar o conhecimento de vocês. Diário é um exemplo, né? Diário pessoal é um exemplo de gênero textual bem simples de ser entendido. Tenho certeza que boa parte do que eu expliquei para vocês aqui, vocês já tinham aí uma breve noção. Eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e bons estudos!